Minha nossa, que moletom bonito! Onde será que eu consigo um igual? E fui eu que fiz a ilustração, tá? Só pra contar. O link tá aí embaixo, tá, gente? Tem estampa de Stranger Things lá também, inclusive. Fica a dica. Shut up and take my money! Como a gente sabe, Stranger Things tá na última temporada da série. Geralmente, numa temporada, assim, em questão de roteiro, o que a série faz? Ela separa tudo em núcleos. E aí cada um resolve uma parte do quebra-cabeça. Quando a gente chega no terceiro ato da série, geralmente todos os núcleos se unem e começam a mostrar, né, uns pros outros o que eu descobri, como é que a gente pode acabar com essa ameaça aqui. Fazer um trabalho conjunto, basicamente. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise aqui e trazer a minha opinião sobre o que eu acho que vai acontecer na quinta temporada, como esses núcleos vão trabalhar, o que vai ser ali a respeito das tramas que eles vão resolver. Então, se você já gostou da temática, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom? Porque isso me ajuda demais. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo relacionado à quinta temporada de Stranger Things. Inclusive, gente, a gente tá comentando aqui dessa série tão querida porque agora está no hype, né? Está no momento, então a gente comenta sobre. Mas caso você chegou aqui no canal de paraquedas, saiba que eu não falo só de Stranger Things, tá? Eu falo de filmes, eu falo de série, eu analiso coisa envolvendo cinema, justamente porque eu trabalho com isso, né? Aí eu trago uma visão que eu acho que as pessoas não trazem, geralmente, em análise. Por exemplo, você já viu alguma análise que a pessoa fica falando da paleta de cor? E aí a pessoa consegue tirar alguma coisa da cena pelo fato de ter ou não ter uma cor ali, de uma movimentação da câmera e esse tipo de coisa? Então, as minhas análises geralmente são assim, né? Então, ó, se você chegou agora no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Espero que você curta bastante aqui o conteúdo do Plantão Geek, tá bom? Mas vamos lá, o vídeo de hoje é sobre Stranger Things, a gente vai falar sobre as tramas da quinta temporada. E como eu tava falando no início do vídeo, é uma coisa muito comum você separar os personagens por núcleos e aí cada um pega um pedaço de uma informação. Isso acontece sempre na série, gente. Se liga só, na primeira temporada, por exemplo, você tem ali o núcleo adulto e o infantil procurando o Will. Os adultos descobrem o laboratório e a Terry Ives, enquanto as crianças encontram a Eleven e vão entendendo como os poderes dela estão ligados ali com o mundo invertido. Já os adolescentes investigam mais sobre a criatura em si, né, sobre esse problema. No final, todas as informações são importantes para eles lutarem contra o Demogorgon e também contra a ameaça do laboratório. Se a gente for para a quarta temporada, isso fica ainda mais fácil de perceber, porque os núcleos ali foram separados por ambiente. Foi a primeira e única vez que isso aconteceu, mas a lógica foi a mesma. O pessoal de Hawkins investigou o passado do Vecna, né, isso tudo sem saber, porque eles não sabiam que a família Creel era a família do Vecna. A Eleven teve um plot solo para conseguir os poderes de volta e salvar a Max. O pessoal da Califórnia apresentou a ameaça dos militares, coisa que eles descobriram ali ao procurar pela Eleven. E a galera da Rússia mostrou pra gente o porquê os Estados Unidos estavam fazendo experimentos. Eles estavam competindo com os russos, né? Isso aqui foi pra exemplificar um pouquinho os efeitos da Guerra Fria, mas foi essa a função do núcleo, basicamente. Inclusive, gente, eu quero só fazer um pequeno PS, é por isso que as primeiras temporadas da série, pra mim, são muito mais superiores. Antes era mega importante o que cada um do núcleo fazia. Eles não ficavam jogando protagonista em outro país pra apresentar ali toda a questão da Rússia, pra depois a Rússia nem ser abordada na temporada nova, sabe? Eles não pegavam 3 protagonistas importantes e reduzia eles a uma brincadeirinha de Scooby-Doo ali no meio do negócio. Mas enfim, a gente supera, né? Mas eu precisava fazer esse adendo. Se a quinta temporada não fosse a última e a gente não precisasse resolver tudo que atrapalha ali a vida dos personagens, os roteiristas seguiriam exatamente essa mesma lógica, né? Vamos colocar os núcleos dos personagens, cada um vai pegar uma informação e todo mundo se une no final. Só que esse não é o caso, porque estamos na quinta e última temporada, as coisas precisam ser resolvidas. Os nossos personagens, eles não são mais inocentes, eles agora têm muito mais conhecimento. Agora, as descobertas que eles estão fazendo não são novas perguntas, e sim respostas para as perguntas que eles já têm. Um exemplo, eles não se surpreendem com a questão do mundo invertido. Por quê? Porque eles já sabem que existe o mundo invertido. A pergunta agora é o que é esse mundo invertido e como faz para destruir. Você não tem nada aqui que quebre esse senso de normalidade para eles, porque eles já estão familiarizados com essa questão do mundo invertido. Eles estão cientes do Vecna e toda a ameaça que ele representa.
Ou seja, o roteiro da quinta temporada provavelmente vai trabalhar com uma coisa chamada problemática única, que é basicamente quando todo mundo tem o mesmo objetivo, apesar de chegar até ele de maneiras diferentes. E você percebe antes, né? Nas outras temporadas, os personagens começavam a investigar coisas que eles não sabiam que estavam interligadas. A Nancy não queria saber sobre o Demogorgon, ela queria saber sobre a Barbie. O Hopper estava atrás do Will e não atrás de algum laboratório. Os meninos lá também estavam atrás do Will e não atrás de uma menina com poder. Nenhum deles sabia que as suas investigações estavam conectadas e falando da mesma coisa. É diferente nessa quinta temporada. Aqui, todo mundo sabe o que está enfrentando e o que está investigando. O que vier agora é lucro, são as respostas que eles estão procurando mesmo. Eles todos sabem que são um time, todo mundo enfrentando a mesma coisa. Isso me traz pro meu primeiro ponto, né? Diferente das temporadas anteriores, eu não acho que cada um vai ter um núcleo separado, um plot separado. Eles vão todos estar girando em torno da mesma coisa, cada um com a sua funçãozinha, é claro, mas eles vão trabalhar juntos desde o começo da série, não só no final. Porque afinal de contas, isso ainda é Stranger Things. Uma série que se baseia muito em Senhor dos Anéis e montou a sua própria Sociedade do Anel. Se baseia muito em Harry Potter e criou ali a sua própria Armada de Dumbledore. E é claro que também tem a presença de Star Wars ali, com o Luke Skywalker e o grupo dele, né, a Causa Rebelde. Então essas semelhanças que Stranger Things tem com essas jornadas não é algo que é uma coincidência. Pra quem não sabe, eu sempre brinco aqui e falo que a santíssima trindade de Stranger Things é Senhor dos Anéis, Harry Potter e Star Wars. Em todas as temporadas você tem influência dessas três franquias. Isso porque os criadores gostam muito dessas franquias e falam direto sobre elas ali em entrevistas. Então, no vídeo de hoje, né, com base em todas essas informações, em vez de eu ficar palpitando aqui, igual eu faço todo ano, sobre os plots de personagens, eu vou falar um pouco sobre algumas funções e algumas tramas que eles podem participar. Já que todos vão estar no mesmo plot na quinta temporada, né? Em teoria, tá todo mundo junto. Eles são a Armada de Hawkins, sabe? Então eles estão juntos nessa. Desde o começo, eles vão estar aí enfrentando os obstáculos juntos. Então vamos lá, vamos começar a falar aqui sobre alguns pontos da trama que eu acho que vai ser importante. Para começar, a gente tem a questão da Max estar em coma. Eu acredito que a personagem vai conseguir ajudar os personagens de alguma forma, já que ela se encontra possivelmente no Mind Layer, que é aquela dimensão toda vermelha. Se você acompanha o Plantão Geek, você já viu a teoria, você já sabe o que eu vou falar sobre a Max agora, tá aqui no card, ó, caso você não tenha visto. Basicamente, eu acredito que a mente da Max está presa no Mind Layer. É por isso que a Eleven não conseguiu contatar a Max, ela não conseguiu encontrar nada ali da menina, porque a mente dela não tá junto com o corpo, tá em outro lugar. Quem vai supervisionar a Max e as reações dela durante essa temporada vai ser o Lucas, então eu acho que ele vai ter esse papel como parte das funções dele nessa temporada. Uma ponte possível pra Max, inclusive, é o próprio Will Byers, que eu acredito que vai fazer uma função de sensor, basicamente, né, porque ele consegue sentir o Vecna e a presença dele, além de sofrer algumas influências do mundo invertido. O Will foi uma vítima do mundo invertido, né, ele tem toda uma questão ali de um trauma muito grande, um transtorno pós-traumático que pode vir a ser útil ali para as batalhas futuras da quinta temporada. Ele, inclusive, eu acredito que pode ser usado para espionar o Vecna de alguma forma, né? Ele pode ser o vigia do Vecna, né? Ele vai ficar de olho ali, o que o Vecna tá fazendo, o que será que ele quer e esse tipo de coisa. E isso, inclusive, coloca o Will num papel ali perigoso, né? Ele pode ser afetado pelo Vecna de certa forma, pode ser machucado, porque eu tenho certeza que o Vecna não vai gostar de saber que tem um moleque ali espionando ele. Além de que o Vecna pode tentar enganar o próprio Will, porque sabemos que o Vecna sabe criar ilusões, né? Então, assim, o Will pode até já ter enfrentado o mundo invertido uma vez, só que ter visto ilusões criadas pelo Vecna, aí talvez as coisas sejam diferentes. É um obstáculo diferente pro personagem também. E por último, quem completa essa comunicação de Max e Will, eu acredito que seja a Eleven, né? Então o Will tá numa ponta, a Eleven tá em outra e a Max tá no meio. Porque a Eleven é a potência dessa conexão toda, né? Ela é a pessoa com poderes. Mas o que vai dificultar as coisas pra ela vai ser os militares, que vão estar em peso ali na cidade de Hawkins. E eles têm a Eleven como inimiga, né? Então eles querem capturar ela, estão atrapalhando tudo, basicamente. Ou seja, a Eleven vai ter que ficar escondida mais uma vez, né? Isso vai limitar um pouco as atitudes dela. Falando em militares, vocês não acham que os militares simplesmente vai cruzar as pernas e ficar esperando a Eleven aparecer, né? Eles sabem que eles não conseguem enfrentar essa menina. Ela derrubou um helicóptero na quarta temporada. Então, essa galerinha sabe que vai precisar de novas armas. E isso talvez puxe aí uma brecha para novos experimentos
experimentos. Eu não digo experimentos da HQ ou qualquer coisa assim. Eu digo uma trama nova, tipo, eles vão querer recriar aí alguns experimentos ou então fazer alguns testes diferentes, sejam em pessoas ou em objetos, sabe, para criar algum tipo de arma para eles terem uma vantagem contra a Eleven. E também para lidar ali com a ameaça do mundo invertido, né, que eles nem sabem direito o que é. Inclusive, isso pode ter um pouco a ver com o papel da Linda Hamilton, que é uma atriz que vai entrar aí na 5ª temporada, famosíssima por Exterminador do Futuro, e a gente não sabe muitas coisas do papel dela, né, então quem sabe ela tem um pouco a ver com essa trama aí. Pra saber um pouquinho sobre essa movimentação dos militares, né, o que o governo tá planejando, onde é que ele tá operando, a gente precisa também de espiões pra essa parte, a gente precisa aqui de jornalistas, detetives. Então é claro que você sabe o que eu vou dizer agora, né, a Nancy e o Murray podem facilmente cumprir essa função, justamente por ser algo que eles já fazem, cada um na sua área diferente, mas ambos jornalistas, ambos detetives. Eles vão ser a galera que vão trazer as informações pro pessoal, pra todo mundo sempre ficar de olho no que tá acontecendo na cidade, o que as pessoas estão achando, o que de fato tá acontecendo. Além de você pesquisar um pouco mais sobre essa questão dos militares, né, e se rolar mesmo a questão dos experimentos, a Nancy e o Murray vão ser os primeiros a saber ali, né, pelo menos eles vão ter acesso a alguma informação. E eu creio também que o Jonathan, o Steve e a Robin vão estar juntos nessa trama também, pra poder ajudar aí a galera, né, principalmente a Nancy. Falando um pouco agora do núcleo adulto, eu acho que o Hopper e a Joyce vão entrar nessa narrativa pra ser os pais da Eleven, digamos assim, mas a Joyce especificamente, eu acredito que ela vai estar mais ligada ali ao Will, cumprindo aquele papel de mãe protetora que a gente viu tantas vezes na primeira temporada. A gente vê nas outras também, né, só que a primeira temporada é meio que a que apresenta essa versão dela pela primeira vez. Então eu acho que a 5ª temporada pode repetir esse ciclo. A gente tem algumas pistas disso no teaser, inclusive, e seria bem bonito, né, você encerrar a 5ª temporada repetindo ali um tipo de comportamento da primeira, fazendo referências a essa primeira temporada e tudo mais. O Mike pode voltar a ter um papel mais de líder, igual cabia nele ali na primeira temporada, meio que coordenando as informações que o pessoal tá recebendo. E uma coisa bem bonitinha, que é até evidente ali no teaser, é que o pessoal que costumava ser criança na primeira temporada agora vai defender outras crianças. Eu acho que eles vão se colocar no lugar, né? Eles já passaram por isso, então eu acho bem bacana essa ideia que os roteiristas tiveram. Eles já foram essas crianças que estavam enfrentando algo desconhecido, né? Algo assim que foge da realidade. Então, naturalmente, tanto o Mike quanto outros personagens, eu acredito que eles vão se colocar no lugar dessas crianças e falar, olha, alguns anos atrás, a gente era essas crianças aí, então vamos proteger essa galera, pra dar uma sensação ali de ciclo fechado também. Acho que vai ser bem bacana. E falando aqui no Mike ainda, eu acho que ele pode ser uma vítima em potencial do Vecna. Inclusive, você sabia que essa foi a primeira teoria do Plantão Geek lá em 2018? Eu tive essa teoria em 2017, mas eu fiz um vídeo sobre em 2018. Eu tava teorizando em relação ali à 3ª temporada, né, na viradinha da 2ª pra 3ª temporada, mas eu mantenho a ideia principal dessa teoria, porque eu acho que essa questão de você pegar o Mike, que é uma pessoa tão importante pra Eleven, que pode ser considerada ali como uma fraqueza pra Eleven, né, no bom sentido da coisa. Eu digo assim que a Eleven, ela se importa tanto com o Mike que um vilão claramente pensaria em afetar o Mike pra poder enfraquecer a Eleven, sabe? Eu acho que isso é um plot muito óbvio pra não ser usado. Mas o que eu acho que vai rolar aqui na 5ª temporada não é que o Mike, ele vai virar uma vítima e a temporada vai girar em torno disso. Não, não é isso. Eu acho que isso vai ser uma coisa que vai cruzar a cabeça da Eleven. Ela vai pensar isso. Ela vai ver o Mike como uma pessoa que está ameaçada. Inclusive, isso puxa uma brecha muito legal pra Eleven dizer como se sente em relação ao Mike, da mesma forma que o Mike fez isso com ela ali na 4ª temporada. Ele fez todo um monólogo ali, né, pra menina. Eu acho que a Eleven pode ter uma cena semelhante ali na 5ª temporada pra justificar essa preocupação. Porque agora ela conhece o Vecna, ela sabe que o Vecna ouviu também esse monólogo do Mike. O Vecna é uma criatura inteligente, ele sabe pegar fraquezas, ele sabe criar ilusões. Então, com certeza, eu acho que seria muito comum, assim, seria uma coisa muito plausível a Eleven pensar que o Vecna pode mirar no Mike pra tentar afetar ela. A gente também pode esperar algumas dinâmicas do grupo original, né? Ou seja, Dustin, Mike, Lucas e Will podem ter alguma dinâmica interessante aí nessa temporada, também pra fazer uma homenagem à primeira temporada da série. Inclusive, o Dustin vai estar sofrendo a perda do Ed, né? Então eu acho que quando ele for defender essa imagem desse amigo que ele perdeu, ele pode se colocar como um alvo
alvo também. Isso eu tô me baseando com o fato do Dustin ter aparecido machucado no teaser, né? Eu acho que a cidade de Hawkins simplesmente não vai esquecer que o Ed tem essa visão aí de seita, ele é um cara do mal, ele é um assassino. Essa é a visão que Hawkins tem dele. Então se aparece ali o Dustin como uma cópia ambulante do Ed, defendendo os ideais dele, eu acho que pode ter gente que vai levar isso a mal e os caras vão querer bater no Dustin. E por último, e não menos importante, vamos falar um pouco mais sobre como Vecna vai operar nessa temporada. A gente tava falando agora há pouco que a Eleven acha que o Mike vai ser afetado, né? Eu tava palpitando sobre isso. Basicamente, eu acredito que o Vecna, ele vai saber que ele não pode atacar os protagonistas. Não só porque a Eleven vai estar de olho em alguns específicos que ele pode ter interesse, como por exemplo o Mike, mas também pelo fato que nenhum deles é inocente mais. Eles conhecem a ameaça, eles conhecem o Vecna. Por isso, o vilão ali vai ter que mirar em gente mais inocente, em gente mais ignorante em relação a ele. E é aí que entra a Holly Wheeler, né? O desaparecimento de Holly Wheeler é nome de um dos episódios ali. Então, com certeza, crianças vão ser alvo do Vecna. Talvez, inclusive, né, eu parando pra pensar aqui agora, o Vecna quisesse mirar originalmente no Mike. Mas, né, como eu falei, a Eleven vai estar em cima ali, então não tem como atacar o Mike. A Nancy, ela saberia também as consequências, né? Afinal de contas, ela sofreu já um ataque do Vecna, né? Ele mostrou toda uma sequência de visões ali pra personagem, então a Nancy também já tá ligada no negócio. Quem é que sobra da família Wheeler, assim, que é inocente, que não sabe nada e que pode ser facilmente manipulável? Que tal uma criança, né? A Holly Wheeler. Então eu acho que esse é o raciocínio que o Vecna vai seguir. Mas não somente a Holly Wheeler vai ser afetada, como também algumas outras crianças, né? Já que, como eu tava falando aqui, elas também são inocentes, né? São as únicas que dá pra você atacar e criar ilusão ali, sem que elas percebam. E é aqui que entra o nosso grupo protegendo essas crianças, como a gente já tinha afirmado aqui um pouco mais cedo, né? E claro que no meio disso tudo, a gente tem também a invasão do mundo invertido. E eu continuo achando aqui que até o final da trama, os militares podem desistir de caçar a Eleven, tá? E pedir ajuda pra ela. Isso quando eles perceberem que não tem chance contra o Vecna. Na verdade, eu acharia super interessante se você tivesse, tipo, um militar que vai tentar fazer a cabeça dos outros militares pra, tipo, olha, essa menina aqui que a gente tá caçando, quem sabe ela pode ajudar, na verdade? Porque meio que todo mundo tá morrendo, né? E ela tem poder. Será que não dá pra trocar uma ideia com ela pra ver se ela ajuda? Eu acho que vai ter uma pessoa que vai tentar tirar esse tipo de conversa aí com os militares. Isso, inclusive, no futuro pode ser usado aí pra Eleven parar de ser perseguida pelos militares, pelo governo americano. Porque se ela ajudar a pedido dos próprios militares, aí as coisas são um pouquinho diferentes, né? Os caras podem deixar ela em paz. Então eu acho que quando tudo começar a dar errado em Hawkins, os militares vão ter esse insight aí de tipo, pô, deixa a menina ajudar, né? Vamos parar de atrapalhar aqui, vamos arriscar. Vamos só arriscar, só pra ver o que acontece se a gente dá as coisas na mão dela. Isso lá no final da temporada, tá, gente? Não é nada assim no começo. Outro ponto interessante pra gente levantar aqui é que você se lembra das visões da Nancy, né? Então, pros personagens acreditarem numa ameaça, e a gente falou isso no último vídeo sobre Stranger Things, inclusive, né, que tá aqui no card, pra você acreditar numa ameaça, você tem que tornar ela real, ou pelo menos não falar brincando, sabe? Você tem que fazer os personagens acreditarem naquilo. Então, basicamente, eu acho que vai ser o seguinte, gente. Algumas coisas das visões da Nancy tem que acontecer. Hawkins vai ser invadida? Sim. Tem gente da família da Nancy que vai morrer? Sim, eu acredito que sim. Algum dos pais ali, sabe? Ou a Karen, ou o Ted Wheeler, alguém. Teremos um monstro com boca gigante, igual a visão fala? Sim, muito provavelmente. Hawkins vai ser destruída e todo mundo vai morrer? Não. Mas, como as outras coisas da visão vão acontecer, isso vai colocar os personagens numa posição de insegurança muito grande. O que é muito comum em Jornada de Herói, né? Você conhece muito bem, você já deve estar familiarizado com isso. Naquele filme, naquela série de herói, que tem algum momento que o herói acredita que ele não consegue mais fazer aquilo. Que ele vai falhar, que ele não é o escolhido, que, por que que isso caiu no meu ombro? Por que que sou eu que tenho que resolver? Gente, sempre tem esse momento. Isso, inclusive, me lembra bastante do discurso do Sam, de O Senhor dos Anéis, que é interpretado ali pelo Sean Astin, nosso queridíssimo Bob Newby, que na cena ele, por exemplo, tá criando todo um discurso ali, falando do porquê que devemos lutar, do porquê que devemos seguir em frente, por mais que tudo dê errado, por mais que as coisas não pareçam favoráveis, você tem que lutar, você tem que vencer. Então você tem que ter um momento ali que alguém vai sentar, fazer um discurso, falar, gente, vamos lutar, eu sei que muita coisa deu errado, mas a gente tem que lutar até o fim. Existem coisas boas aqui em Hawkins, existem pessoas
pessoas boas que precisam ser salvas. Pode esperar, cara, vai com certeza ter um discurso desse. As coisas vão dar errado antes de dar certo ali no final, basicamente. E por último, e não menos importante, eu continuo achando que nenhum dos personagens protagonistas vão morrer. Mas com certeza eles vão ter muito medo disso no futuro. Eles vão se questionar se eles vão ter ou não algum futuro. Isso inclusive pode ser usado de dinâmica para alguns personagens ali e pode render algumas cenas muito bacanas, né? Muito íntimas, empáticas. Cena bonitinha, sabe? Aquela cena assim que o personagem pode falar tudo aquilo que tá no peito dele ou fazer tudo aquilo que ele desejaria fazer, justamente porque ele acredita que ele não vai ter um futuro, que ela não vai ter um futuro. Com certeza isso vai ser aplicado ali nas dinâmicas de Stranger Things também. There's some good in this world, Mr. Fergal. And it's worth fighting for. Mas então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, né, que gosta de Stranger Things. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!